Gênesis capítulo 27. Glória a Deus. Sexta-feira passada nós estivemos em São João do Piauí. Nos acompanhou na viagem São Vicente, Osivaldo, mas o pastor Edinaldo e a esposa, participando ali de uma festa realizada pela Associação de Pastores, também com o evento do show do Grupo Novo Som. Foi muito prazeroso, muito bom o tempo que estivemos ali em São João do Piauí. Um evento, muita gente, fiquei até admirado, tantas pessoas naquele momento, muito bom. Graças a Deus. Eu quero falar com você nessa noite sobre algo muito importante que tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você e tem tudo a ver com o que vai acontecer com você. Tudo a ver com o que vai acontecer com você, aonde você vai chegar, como você vai chegar, os resultados que você vai ter, tem tudo a ver com o que você vai ouvir aqui. E se você pudesse anotar, ou ainda que seja em alguma folha solta, seria muito interessante, porque são chaves que você poderá usar e poderá dar um destino à sua vida, ao seu futuro. Tudo depende das suas atitudes. Eu quero ler algo aqui no livro do Gênesis, capítulo 27. Capítulo 27 de Gênesis, versículo 8 a seguir. Diz assim: Agora, pois, filho meu, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mo. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, abençoe, meu Deus, esta igreja e todos que nos ouvem neste momento. Os que estão nos assistindo, os que apenas nos ouvem pelo rádio, onde esta pessoa se encontra, que o Senhor lhe dê a graça do desvendar, que a luz ilumine. Muitos homens ficam presos em suas veredas de crenças, porque a luz não lhes resplandeceu, para que eles entendessem o propósito. Mas eu oro, meu Deus, para que o Senhor conceda graça a todos, que o Senhor possa iluminar, que o Senhor possa, meu Deus, esclarecer, trazendo a compreensão, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Olhe para cá, igreja, escute por alguns minutos, porque
o que você vai aprender aqui hoje pode mudar a sua vida, porque a minha mudou. Escute uma coisa muito importante, irmãos. Só teve deserto para Israel porque Israel se recusou a lutar. Só teve deserto para Israel porque Israel se recusou a lutar. E o deserto só acabou para Israel quando Israel decidiu lutar. Essa é uma das verdades mais libertadoras do mundo evangélico, do mundo da fé. Só existiu deserto para Israel por causa da recusa deles de lutar. Eles não quiseram correr risco. Eles esperavam que a promessa da terra prometida fosse um Éden encantado. Fosse um tipo de um Éden encantado que Deus os levaria e abriria uma grande porta dourada e eles iam entrar e tudo estava lá feito. As casas prontas, os lugares todos preparados. Mas não foi isso que eles viram. Quando eles chegaram em Canaã, eles encontraram nações possuindo aquelas terras, nações valentes, fortes, gigantes, armados, cidades fortificadas e que eles tinham que lutar. E por causa disso eles se revoltaram contra Deus. E porque eles se recusaram a lutar, eles foram para o deserto. E só saíram do deserto quando decidiram que iam lutar. E essa, irmão, é a história da fé. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar no livro de Gênesis, depois de Deus nos ensinar sobre a criação, Deus vai falar de um homem chamado Abraão. Uma história linda e um desafio. O desafio dele deixar tudo para trás, tudo. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o desconhecido. Aí você vê que Abraão é um peregrino numa terra em que ele não era dono e Deus dizia, será tua, mas ele não era dono. Isso levou muitos anos. Abraão nunca possuiu uma escritura de um pedaço de terra, a não ser um pequeno pedaço de terra numa região chamada Hebron, chamado de a caverna de Macpela, que ele comprou para servir de túmulo para sua esposa. Somente aquele lugarzinho, um pedacinho pequeno que ele comprou para ser o túmulo de Sara. Quando você olha para a vida do Isaac, você não vê muitas lutas. Ele é um herdeiro, ele vive à sombra da fé do seu pai. Quando seu pai parte, que ele fica só, ele enfrenta o primeiro problema, ele tenta fugir, Deus diz fica, e aí o Isaac vai ser pai, e tem 2 filhos, 2 filhos gêmeos, o Jacó e o Esaú. E aí o Isaac, ele tem um grande problema, porque o Jacó era voltado para as coisas de Deus e o Esaú não era.
E ali nasce o sentido e a direção do que é a fé. Porque chega o dia do Isaac transferir a bênção que ele herdou de Abraão para o seu filho, que era por direito o primogênito, Esaú. Mas o Esaú não era um homem voltado para as coisas de Deus. E aqui entra o papel de uma mulher, Rebeca. A Rebeca vê o cenário, a Rebeca tem o discernimento, a Rebeca diz: isso está errado, e a Rebeca chama o seu filho Jacó, porque o Esaú não temia a Deus, era também filho de Rebeca, mas ela tem que tomar uma decisão. Aqui é onde a emoção é vencida. E uma mãe inteligente, quando o pai Isaac chama o Esaú e diz: meu filho, vai caçar, mata uma caça, porque eu estou chegando ao final dos meus dias, e eu quero que tu me prepare uma comida, porque chegou o dia de eu te abençoar. E a mãe escuta. E quando o Esaú sai para a caçada, a Rebeca chama o Jacó e diz: meu filho, é hora de você agir, porque o teu pai vai abençoar, e você vai entrar no lugar dele. Vai ao curral, pega 2 cabritos, vamos preparar o guisado, e você vai entrar e vai receber essa bênção. Porque, irmãos, não existe fé sem risco. Quem se recusa a lutar, ele vai permanecer no deserto, como crente, como cristão. Aí o texto diz assim: disse Jacó a Rebeca, verso 11, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar. Olha o medo de Jacó. E passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Olha o que é a fé e o que é a coragem da fé. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho, se isso acontecer. Atende somente o que eu te digo, vai e traz-me. Olha o que eles fizeram. Ele foi, tomou e os trouxe à sua mãe, e fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca, a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi ao pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, agora, senta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro.
Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe. Olha o perigo. Para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Olha o medo, olha o risco. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. 28. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Exuberância da terra quer dizer a riqueza da terra. 29. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Aqui começa a história da fé. Porque a fé, ela exige ação, ela exige atitude. Que se você não tiver atitude, você fica no deserto o tempo todo. A fé tem seus riscos. Decisão, posição e atitude. Ontem nós falávamos em um local onde pregávamos que esperar na Bíblia é diferente do esperar que nós conhecemos. Porque quando nós ouvimos esperar, nós ouvimos que se alguém está esperando, ele está sentado em algum lugar, ele está parado. E esperar na Bíblia não é estar parado. Esperar é manter-se fazendo o que foi ordenado. Esperar significa você manter-se firme, aguardar a ação de Deus, o agir de Deus. Esperar na Bíblia quer dizer manter-se no caminho. Você precisa aprender a diferença entre orar e oração. Orar não é a mesma coisa que oração. Orar é uma coisa. Oração tem duas palavras numa só. Porque oração quer dizer orar e agir. Você precisa aprender a orar e agir. Você precisa aprender as emoções, porque pode ter gente perto de você, pode ter gente sangue do seu sangue, que não tem a visão de Deus. Aqui nós estamos vendo uma mãe que tinha 2 filhos, e tinha um que não queria as coisas de Deus, e que era legitimamente o herdeiro. Mas ela disse: mas ele não pode herdar porque está errado, porque ele não quer.
E chamou o outro que era mais tímido, mas temia a Deus, mas não tinha coragem para agir. Como nós precisamos desse tipo de gente perto da gente. É engraçado que a gente caça sempre alguém que queira concordar com a gente. O tolo, ele sempre procura alguém que aprove seus caminhos. O sábio, ele procura sempre alguém que lhe instiga, que lhe provoca, que lhe encoraja, que faça ele ser melhor do que o que ele é, que leve ele além do que ele sabe, do que ele pensa, do que ele acredita. O Jacó, ele temeu, se o meu pai descobrir que eu não sou o Esaú, ele vai me amaldiçoar. E essa minha tentativa de pedir a bênção vai terminar em maldição. Em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. A mãe se levantou e disse: pois vai, e se ele fizer isso, que caia sobre mim. Essa é a história da igreja. Ninguém merece. Nós não merecemos. Não pense que você vai herdar a bênção por mérito. Nós não somos os primogênitos. Nós não somos israelita. Nós somos Jacó. Nós somos o Israel espiritual. É incrível como Paulo descreve isso com tanta habilidade. Porque você vai encontrar pessoas que, embora elas não estão sabendo o que estão dizendo, mas elas são envolvidas com emoções. E tem um caso interessante com o próprio Jesus. O próprio Jesus enfrentou isso. Eu gosto dessa palavra que a minha Bíblia traz. Mateus capítulo 16, versículo 23. Coloque aqui. Em Mateus capítulo 16, versículo 23. Bote o 21. 21, que aí já até o final. Bom. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Era isso que Jesus estava falando. 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Veja, o que estava acontecendo com Pedro aqui, ele não estava sendo maquiavélico, entendendo qual era o propósito e querendo desviar Jesus do propósito. Simplesmente Pedro, ele não estava tendo discernimento do qual o propósito da morte de Cristo. Simplesmente por uma razão emocional, ele disse: Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai permitir isso acontecer contigo, tem compaixão de ti. Aí tem a famosa palavra de Jesus chamada arreda. Arreda. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, diz: arreda. Ou seja, passa para trás. Em outras palavras, saia da minha frente. Esta é a posição de quem está na fé. Amém, amados? Os da fé precisam entender: eu não vou vencer, minha vida não vai mudar se eu não estiver disposto a lutar. Amém, igreja? Essa é a história
que vem desde os primórdios. Esta é a história da fé. Você não vai vencer por acidente. Você vai vencer se você decidir lutar. Se você ficar olhando para os outros, você vai ver uma multidão de pessoas que não agem. Elas têm um monte de comentários, elas têm um monte de interpretações da Bíblia, elas têm um monte de teologias na cabeça, mas elas não têm coragem, não agem, não se movem. Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus interpretou e viu que por detrás daquela atitude amigável de Pedro estava Satanás. Estava o diabo. Querido, a fé exige atitude, exige movimento. Se você quiser, você que é jovem, mesmo sendo um aluno de escola pública, se você for valente, você vai se levantar e você poderá ser aprovado nos melhores cursos que a ciência da sua geração apresenta. Eu nunca estudei em colégio particular. Nunca. Nem um dia de aula. Eu lembro de professores que a gente recebia os livros, e antes de terminar o ano, nós já tínhamos terminado o livro. E aí voltávamos para ver alguns assuntos mais interessantes do livro. E tinha professores que terminavam o ano, não tinha dado a metade do livro. Tudo depende da sua atitude, da sua ação. Se você não tiver uma atitude violenta, e você for uma pessoa acima do peso, e estiver sofrendo por causa do seu peso, correr risco, elas não querem enfrentar perigos, elas não querem partir para cima. Lembre-se disso, irmão. Israel só saiu do deserto quando decidiu lutar. Você tem que ter um propósito firme. Firme. Veja Rebeca, viu o seu filho Jacó, menino de Deus, temente a Deus, medroso. Que bom que ele tinha uma mãe ousada, uma mãe que não ficou presa a emoções. Mas o mesmo Jacó, lá na frente, lá no capítulo 32, abra aí sua Bíblia, Gênesis, capítulo 32, que aí nós vamos ver agora o Jacó diferente. Nós vamos ver, se olhar para a sua Bíblia, em cima do versículo 22, tem assim: Jacó luta com Deus. Ah, aqui já é outro Jacó. Aqui já é um Jacó que luta com Deus. Aí se nós lermos o versículo 24, Gênesis 32, 24 diz: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, o homem que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. O homem era o próprio Deus.
E Deus deixou. Deus queria ver até onde ele ia. E Deus estava ali na figura de um homem. E Jacó percebeu que aquele homem não era um homem comum, era um anjo de Deus, na pessoa do próprio Deus. E ele agarra, ele luta. E Deus deixa para ver até onde ele ia. E eles lutaram. O homem querendo ir embora. E ele dizendo: não te largo. Vamos ler o texto. Versículo 26. Disse este: deixa-me ir. O homem dizendo para Jacó: pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. 27. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Isso é fé. A maioria dos crentes, irmão, põe-se no papel de ficar julgando os outros, dizendo quem é santo e quem não é. Faz o papel mais ridículo que existe. É olhar para a vida alheia e dizer: aquele é santo, aquele não é. Aquele é crente, aquele não é. Aquele é de Deus, aquele não é. Esse é o papel mais medíocre, baixo, que um ser humano pode exercer na terra. Porque quando você está olhando para a vida alheia, você esquece da sua. Você tem que se levantar e você tem que agir a sua fé. Você tem que entender que se você não quiser correr risco, você não vai sair da mediocridade. O que não vai faltar é gente e história. Historinha para aqui, historinha para acolá, borbulhando, um traz, outro leva, outro traz. Nunca para. As pessoas morrem e o sistema fica. O modelo é o mesmo. Você vai ver as cartas de Paulo, os problemas que eles tinham lá naquelas igrejas é os mesmos, porque o diabo é o mesmo. E as pessoas estão presas nas mesmas paredes, presas nas mesmas teias. As mesmas teias antigas que prenderam muitos cristãos estão prendendo ainda hoje. Querido, se levante. Você nunca mereceu. O que Deus lhe deu é uma fé. E o que é a fé? É crer no impossível. Crer no impossível. É o miserável pecador que não tem mérito nenhum. Ele se levanta, ele fica valente, ele fica ousado, ele busca, ele vai à frente, ele faz como Jacó. Que bom quando você tem alguém que te encoraja e te faz ver o que você não vê. Porque aqui a mãe de Jacó é tipo um profeta na vida dele. É como se o Isaac fosse Deus e o Jacó fosse o discípulo, e a mãe dele era o pastor, era o profeta que jogou ele para cima da bênção. Dizia: a oportunidade é tua. Não, mas eu não sou o primogênito. Não tem isso não. Você tem que crer, vai para cima. Não, mas eu posso ser amaldiçoado, pois que caia sobre mim. Mas vai. Amém, amados? E aí a vida de Jacó está aqui. Tornou Jacó, verso 29. Diz: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele. Vamos ler aqui o 27. Perguntou-lhe, pois, como te chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel,
pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aí o Jacó pergunta, verso 29, tornou Jacó, dize-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel. Disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Ele não disse o nome. Amém? Glória a Deus. Ele não disse o nome, mas deu a entender que era Deus. Querido, nós nunca mereceremos. Você tem a oportunidade de você agir, de você se levantar, parar de olhar para a vida alheia e se concentrar e sentir Jesus, porque Jesus está comigo. Jesus está comigo. Amém, amados? Jesus de Nazaré está comigo. Glória a Deus. Jesus de Nazaré está comigo. Amém, amados? Foi como tudo começou. Daqui, aí teve os filhos de Jacó. Aí você sabe como foram os filhos de Jacó e como foi José. E José foi o ousado lá no Egito. Depois Deus levantou Moisés, que não queria, com medo do faraó. E Deus disse, você vai, e nós vamos derrubar o Egito. Pode acontecer o que for, mas eu vou cumprir uma promessa que eu fiz ao meu amigo Abraão, a Isaac e a Jacó. E o povo vai sair daqui e vai herdar a terra, porque eu prometi, e o que eu prometo eu cumpro. Queridos, o que Deus promete, Ele cumpre. Amém, amados? O que Deus promete, Ele cumpre. Tenha atitude, tenha ação, se posicione com firmeza. Eu encontrei hoje um senhor, eu até o convidei para que ele viesse. Ele disse, não. Glória a Deus. Eu poderia muito bem dizer, você mentiu, você também não merece. Mas nenhum merece. Mas entre os que não merecem, tem os da fé. E você vai agir pela fé. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos da fé. Não tenha medo, irmão. Se levante. Se levante. Deus abençoa homens falhos, mulheres que creem, que acreditam no poder de Deus, acreditam no poder de Deus, que se levantam e dizem, Senhor, eu não mereço, mas eu vou correr o risco, e se eu morrer, morri, mas eu morro tentando, mas eu morro crendo, mas eu morro me movendo na fé, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, aplauda Jesus. E essa é a história da igreja. Essa é a história como tudo nasceu. Tudo nasceu aqui, no Israel. E aí Paulo diz que o verdadeiro Israel é a igreja, que é o Israel espiritual, e são aqueles que, como Jacó, por isso que o nome Jacó, o significado hebraico do nome Jacó é aquele que agarra. Esse é o significado. Aquele que agarra. Porque quando ele nasceu,
ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Seu irmão nasceu primeiro, e a parteira não sabia que era 2. Mas quando ela olhou, ela viu uma mão agarrada no pé do primogênito. E era o Jacó. Por causa daquilo, ele foi colocado, recebeu o nome de seus pais de Jacó, aquele que agarra. Amém? Então agarre. Seja o Jacó. Agarre, porque a vida vai passar. Ou você agarra, ou você fica discutindo teorias. Não é assim. Outro diz, não é assim. Não, é desse jeito. Não é assim. E a vida vai passando e você não rompe. Você não rompe. Mas você é Jacó. Amém? Você é Jacó. Você é aquele que agarra. Agarra. É engraçado que Deus deixou Jacó lutar com ele. Já pensou? Um homem lutar com Deus? Aí Deus deixou. Para quê? Para ficar uma lição para nós. Lição. A lição de buscar, de nos lançarmos, buscar com toda a nossa força, com toda a nossa coragem, com toda a nossa ousadia, em nome de Jesus. Eu vou lutar, em nome de Jesus. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou fazer, eu vou conseguir, em nome de Jesus de Nazaré, e Deus vai me dar vitória. Glória a Deus. Fique de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar agora.